estudiosos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo e vamos falar de procrastinação. Quem de vocês aí nunca procrastinou, atire a primeira pedra? Eu, várias e diversas vezes ao longo dessa caminhada, de estudos. Por quê? Porque estudar não é fácil, estudar não é a cerejinha do bolo, apesar de trazer muitos resultados. Estudar requer paciência, requer foco, requer atenção e requer você se colocar ali em exposição para aquela matéria. Mas vamos falar um pouquinho dessa procrastinação, né? A gente sempre coloca na balança, na balança da sociedade, a produtividade contra a procrastinação. Eu não estou aqui nesse vídeo para deixar a produtividade como uma santa, com uma auréola ali de santa, e a procrastinação com dois chifrinhos de diabinhos. Eu não estou aqui para isso. Eu estou apenas para tentar levar vocês para um outro patamar de como a gente pode habilitar nosso foco para trabalhar de maneira mais efetiva. Trabalhar, que eu digo, estudar de maneira mais efetiva, reter por mais tempo aquelas matérias, aprender, ter ânimo. Quem aí falta ânimo para começar? Nossa, professora, você está falando de tudo isso, mas me falta ânimo para começar. Então, como ter esse ânimo para você poder começar a aprender essas matérias, Como vocês sempre sabem, eu faço como os antigos, eu tenho anotações aqui no papel, e aí eu quero conversar com vocês sobre essas minhas anotações de hoje. Existe uma técnica chamada cliffhanger, eu vou deixar aqui escrito para vocês, e essa técnica nada mais é do que uma técnica de engajamento no estudo. Eu acho ela muito interessante pelo seguinte: você mesmo cria sua maneira de se engajar nos estudos. E aí, como é que você pode fazer isso? Você pode deixar pequenas âncoras de continuidade. O que são pequenas âncoras de continuidade? Vamos supor que você esteja escrevendo uma redação. Você precisa escrever um texto ali, uma redação para alguma prova, etc. e você está treinando essa redação em casa. Normalmente a gente senta para fazer uma redação e aí a gente termina logo ela, senta e termina. Eu não estou falando aqui de pessoas que precisam marcar o tempo de redação porque vão fazer um concurso, porque vão fazer uma prova com tempo delimitado, tá? Eu estou falando de maneira geral, quando você está em casa e você está treinando essa redação, no nosso exemplo aqui hipotético. Então você está lá treinando a sua redação. Qual é o seu primeiro passo? Você precisa ter aquele material organizado. Então já cria uma âncora de deixar os seus materiais organizados para estudo. Depois você vai se sentar e vai precisar começar a escrever. Você vai pensar naquele assunto. E quando a gente começa a pensar um assunto para escrever um texto, normalmente a gente monta o esqueleto daquele texto. Então, o que você pode fazer? Você pode montar o esqueleto daquele texto. Se você não sabe como montar um bom esqueleto de redação, não um esqueleto lá do He-Man, todo desengonçado, todo decomposto, mas um bom esqueleto de redação, fale aqui comigo, deixa aqui no seu comentário, que eu vou pensar em gravar um vídeo desse depois para a gente conversar sobre essas estruturas textuais. Mas você está lá escrevendo e aí você está criando o seu esqueleto, você está criando ali o que você vai querer falar naquela redação. Como criar um cliffhanger? Você faz o esqueleto, pensa em todo aquele esqueleto e para. Nossa, eu vim no canal de YouTube para ver a pessoa do YouTube falar que é para eu parar de estudar, perder o foco. Não estou falando isso. Eu estou falando que você está criando âncoras para a sua próxima continuidade. Gente, eu estou dando um exemplo e eu imagino que vocês já estão aí em longas horas de estudos. Então, é um exemplo dentro dessas horas que você está estudando. Então, você criou ali o esqueleto, você parou, foi fazer outra coisa, mas sabe, você deixou a âncora lá na sua redação. E o que essa âncora vai ficar fazendo com você? Ela vai ficar te puxando. Então você vai passar ali os próximos momentos pensando naquele esqueleto que você criou, E aquele esqueleto que você criou,
ele vai sendo maturado aí dentro do seu cérebro. Então quando você voltar, né, vamos supor que você fez uma pausa de 10 minutos, de 15, ou então que você precisou atender alguma coisa, quando você voltar para aquela sua atividade de estudos, você vai pegar tudo isso que você maturou, tudo que você pensou acerca daquele esqueleto e vai começar a estruturar a sua redação. Pronto, você criou um gancho de continuidade. Isso é ótimo quando nós temos que finalizar o nosso estudo de um dia para continuar no outro. Então, você criar um gancho, e se o seu cérebro entende que você precisa terminar aquela atividade, é interessante, porque você cria um gancho para o dia seguinte, né? Vale o teste. Como eu sempre digo aqui, nenhuma técnica ela é extraordinária, vai mudar a sua vida, vai fazer com que você estude focado 25 horas por dia, nem 24 não é, 25 horas por dia. Nenhuma técnica aqui nesse canal vem para te enganar, assim como eu sempre coloco que eu não estou no final dos meus vídeos para vender nada para vocês, né? Então, tente fazer e veja se isso te dá um gás de engajamento, né? Um gás de continuidade, porque a gente deixando essas âncoras de continuidade, pode ser que a gente volte mais motivado para poder terminar, porque há aquela necessidade de ver o resultado, né? De ver ali a coisa pronta. Então, isso pode te ajudar, certo? Esses cliffhangers também, eles vão criando ali, junto com essas âncoras, a curiosidade. Então, você fica curioso, né? Você fica ali ansioso por ter o término do trabalho feito, o término daquele estudo feito. Então, isso pode te ajudar também a trabalhar a questão aí da produtividade e da procrastinação, né? Nós estamos aqui no vídeo falando de procrastinação, mas eu sempre coloco o viés aqui da produtividade, porque nós estamos num mundo onde a cobrança pela produtividade ela é muito alta e a gente tenta angelicalizar essa produtividade, né? Como se nós tivéssemos que sempre entregar, sempre estar em módulo de entrega, né? E isso acaba nos prejudicando, talvez de certa forma, criando aí muitas disfunções na nossa sociedade moderna, tá? Dentro dessa técnica, né? Porque essa técnica é como se fosse um guarda-chuva grandão, cheio de micropassos dentro desse guarda-chuva. Então, ainda sobre essa técnica, há uma especificação que é o Attention Resumed, que é o quê? É você prender a atenção nas tarefas. Então, quando você prende a atenção naquela tarefa, e gente, eu tô falando de self-study, eu tô falando de você mesmo empoderando o seu próprio estudo. Eu não estou falando de uma escola, de um professor falando para você fazer daquela forma, né? Não estou falando do sistema formal de ensino, eu estou falando de você fazendo ou seu dever de casa, nós temos já vídeos sobre o dever de casa aqui, ou fazendo suas atividades aí para um concurso, para as atividades de graduação, para o que quer que seja, e aí você se prender a atenção naquilo é interessante. Eu estou estudando para uma prova nesses últimos dias agora, e eu sempre tento fazer isso. Eu termino a disciplina, quando eu tenho que fechar, né, que eu tenho que parar para fazer as outras atividades do meu dia, eu termino a disciplina aonde eu crio um gatilho para continuar depois, né? Eu faço um cliffhanger ali, mas eu também eu paro exatamente no momento em que vai me dar curiosidade de continuar. Então eu tô lá estudando história, por exemplo, aí eu paro ali aonde eu sei que vai me dar uma continuidade. Nós estamos lá no período napoleônico, e ontem eu parei numa videoaula que eu quero saber o que aconteceu. Por mais que eu já tenha estudado história no ensino médio, por mais que eu já tenha estudado coisas antes, eu tento treinar o meu cérebro desse jeito. E você chamar essa atenção, né, fazer o resíduo da atenção, isso também vai te fazer procrastinar menos, porque você quer chegar até o final, você quer ter o resultado. Vocês percebem que o nosso cérebro ele quer ter aquele resultado que a gente se propôs a fazer, certo? Outra coisa, estabeleça nesses seus resultados, estabeleça prazos, né? Crie ali deadlines. Hoje o vídeo tá cheio de palavras aqui em inglês, mas é porque eu estudo muito técnicas de estudo
em outros países. Eu gosto muito dessa coisa de verificar como que está acontecendo em outros países. E aí eu tento trazer um pouquinho aqui para o canal. Então crie prazos, crie ali deadlines para você poder atingir essas pequenas metas. Na verdade, no final de tudo, como um resumão aqui desse vídeo de hoje, o que você está criando são pequenas metas para você atingir a meta grande. Você dividiu aquela meta grande e aí você está criando pequenas metas de estudos, e isso pode favorecer a sua entrega, né? As suas finalizações. Para quem aí sofre muito por não finalizar as coisas, isso pode ajudar, né? Principalmente aqui dentro da nossa área que a gente conversa, que são as áreas, né, de estudo, de formação, né? Tudo isso que a gente conversa aqui. Crie esses momentos de retorno também, ou seja, saiba quando que você vai voltar ali para poder ter esse retorno dentro daquele momento. Então, por exemplo, você escreveu a redação, fez o esqueletinho ali da redação. Se você nunca mais voltar para finalizar aquele esqueleto, gente, a técnica ela não terá sido válida. Então, como é que você sabe que a técnica foi válida? Quando você retorna e finaliza aquilo que você se propôs. Quando você pensa, quando você matura essa ideia nos momentos em que você não está vivenciando aquela técnica. Lembra que eu falei? Você parou, foi fazer outra coisa, mas dentro da sua cabeça você ainda ficou pensando sobre aquilo. Então, isso pode te ajudar a voltar, pode te ajudar a voltar com novas ideias. Então, você tem que criar também esses ganchos aí de retorno, certo? Gente, era isso. Conte pra mim aqui nos comentários, considere deixar o seu like se você gostou do vídeo e conte pra mim se isso faz sentido para você como estudante, se essa técnica vale a pena a tentativa, né? Diga aí pra mim, e se você gosta de vídeos como esse, também diga pra mim que eu vou buscar mais assuntos aí do mundo dos estudiosos, porque como vocês bem sabem, precisamos urgentemente formar uma comunidade de estudiosos. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.